Terminou o prazo de inscrições de chapas para concorrer às eleições do Motoclube no dia 24 deste mês. O presidente do Sampaio Corrêa, Sérgio Frota, fala aqui da SAF, Sociedade Anônima de Futebol. A Federação Maranhense também estará realizando nesta terça-feira o sorteio para a grande decisão, é o local para a grande decisão da Série B do Campeonato Maranhense entre Luminense e ITZ. Vamos passar aqui os resultados de ontem da Série A do Campeonato Brasileiro, da Série B também e as classificações. Leandro Lago nos visitou no Resenha ontem, o treinador do Luminense. Com estes assuntos, estamos iniciando mais um conteúdo aqui no canal Laércio Costa, narrador. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Em São Luís, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com a equipe do Mendes. Ah, mas que prazer estar contigo, diria o nosso Robson de Governador Valadares. A vinhetinha é boa, né, Robson? Um grande abraço, meu querido, valeu. Minha galera cadeira cativa, mande um recadinho para nós, muito importante também ter essa interação do nosso torcedor aqui no canal, Laércio Costa Narrador, Cheguinha Diniz, Francisco, alô moçada. O Motoclube de São Luís teve o encerramento das inscrições para a chapa para concorrer às eleições do próximo dia 24 ao Conselho Diretor do clube. Apenas uma foi inscrita, isso mesmo, apenas uma chapa foi inscrita. O Moto ontem ficou todo mundo até o último instante, mas apenas uma chapa foi inscrita pelo time rubro-negro maranhense. E foi a chapa do filho do reitor Cabral, que acabou então se inscrevendo para concorrer. Aqui está, ó. Então, apenas uma chapa encabeçada pelo Raul que vai concorrer às eleições lá no dia 24, no Motoclube de São Luís. Ele é filho do ex-reitor da UFMA, Cabral Marques, no período de 1977 a 1988, perdão. O reitor faleceu em 2020, aos 91 anos, e irmão do promotor de justiça José Cláudio Cabral Marques e de Carminha Cabral, cerimonialista. Portanto, o José Arthur Cabral Marques foi presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos Móbil, presidente da Companhia Maranhense de Gás, Gasmar, na gestão do então governador Flávio Dino. Ele é empresário, consultor de negócios, professor e pesquisador universitário. Essa foto aí do perfil do Instagram, e ele está com a camisa do Moto. Então, o José Arthur Cabral Marques, ele foi o único inscrito, a única chapa inscrita até o final do expediente de ontem, prazo final para que houvesse alguma outra chapa inscrita, e somente a do Arthur foi inscrita para concorrer à presidência do Moto. Será aclamado? Na certeza, né? Será aclamado. Creio que será um bom nome, creio que é um bom nome, uma pessoa de reputação ilibada e, consequentemente, com o apoio que vai ter também do presidente atual, Vitor Flieger, que está antecipando as eleições do Moto, acho que o Moto começa no caminho certo, até porque as ideias do Vitor, o Arthur também, ele leva muito em consideração. Eu gostaria de ter o Vitor Flieger, que também não gostaria de se afastar, mas não está hoje como presidente, para o futuro como presidente do Moto, ou seja, para o próximo mandato, pode até ser que retorne um dia, mas continuando e com as suas ideias também sendo encampada pela nova diretoria do Rubro Negro Maranhense, pelo novo presidente, que deve ser aclamado, porque a única chapa que foi inscrita foi a do Arthur Cabral. Então, boa sorte
né, à frente do Motoclube de São Luís, mas vamos aguardar as eleições que acontecem no dia 24. É isso aí. Boa sorte, Arthur. Valeu. E o Motoclube, espero que volte aos trilhos o time rubro-negro maranhense. Então, só essa chapa do Arthur, ela foi inscrita e você, então, tem um pouquinho já de conhecimento de quem é o Arthur Cabral Marques, tá bom? É isso, minha galera. Sampaio Corrêa Futebol Clube, o presidente Sérgio Frota vai falar daqui a pouquinho aqui no canal LCN sobre a SAF. Ontem, o nosso programa Resenha na Mirante recebeu aqui o Leandro Lago, né? Leandro Lago é o nosso amigo já de muitos e muitos anos, o técnico do Luminense, falou das dificuldades que a equipe teve, falou também que a prefeitura não deu absolutamente nada, e a gente aqui, como nós somos ingênuos, né? Porque você aproveita qualquer foto para você se promover na mídia, como esses caras são, né? Como esses caras são. E a gente imagina, a prefeitura está investindo, está dando tudo aí para o Luminense, coisa nenhuma. O presidente do Luminense, né, é quem tem tirado do bolso, juntamente com uma vereadora lá, que é a sua filha, que tem organizado e estão mantendo o time do Fluminense nessa campanha com contratações de jogadores como o Mimica, como o Smart, como o Matheus Rubens, como o Kluivert, como o Tony Love, que inclusive já deixou o time do Luminense, não vai disputar a final porque recebeu um convite para disputar lá em Tocantins, a Série B, e já foi embora porque precisa ter dinheiro, vai ganhar melhor, abdica inclusive da artilharia da competição, essa artilharia da competição que ele disputa com 6 gols cada ao lado do Ivan Fortuna do ITZ, mas foi liberado porque não tinha como permanecer, foi liberado pela presidência do Luminense e é um desfalque sério que o Leandro Lago vai ter, mas ele diz que tem uma equipe qualificada, competente e que precisa colocar a cereja do bolo, que é a grande conquista. A primeira meta ela foi concluída, que foi o acesso da equipe à divisão de elite em 2026. Portanto, aí o Leandro Lago, nós recebemos ontem no Resenha, ao lado do Afonso, do Wallace Brito, tá lá o abaixadinho Donato Costa, o Rei do Brega também. Enfim, tiramos essa foto aí com o grande Leandro Lago. Parabéns, ô Leandro, e muito boa sorte aí para você nessa trajetória, que vai ser enfrentar a equipe do Jamie, que é um outro também que a gente deseja muita sorte. Acho que vamos ter uma grande final, né? Acho que é isso que a gente pode dizer aqui, viu, Jamie? Viu, galera aí do ITZ? Vamos ter uma grande final. E hoje à tarde, a Federação Maranhense de Futebol, ela vai fazer o sorteio às 15 horas, creio que é audiência pública, para sabermos onde vai acontecer a grande final. Se vai ser em São Luís ou se vai ser na cidade de Imperatriz. É isso, vamos aguardar, portanto. Agora vamos falar aqui do Sampaio Corrêa, Bolívia querida. O presidente Sérgio Frota, ele adiou inclusive a sua ida hoje ao Resenha. Aqui no canal a gente também faria essa transmissão ao vivo. Para hoje, acabou que teve alguns compromissos que não vai ser possível ele comparecer no Resenha hoje para falar, mas adiou para amanhã, quarta-feira, e amanhã ele estará aqui no canal, está hoje aqui no canal já, e também amanhã aqui numa entrevista bem ampla para discorrer sobre o assunto Sampaio Corrêa e falar também um pouquinho da SAF, mas ele já antecipa alguma coisa com a reportagem do Laércio Júnior, então vamos ao Sérgio Frota, presidente do Sampaio Corrêa. Sérgio Barbosa Frota falando aqui da SAF. Não é que o futebol brasileiro, com raríssimas exceções de clubes que tem uma torcida intensa e que monetiza muito, como o Corinthians, o Flamengo, o caminho é as SAFs, né? Nós estamos tratando da SAF desde 2022, ninguém poderia prever o que aconteceu de 2023 para cá, né? Mas é importante que a gente continue, o grupo gostou muito do que viu, mais em termos de organização administrativa e financeira, e para tanto questionamento eu queria dizer que nós trabalhamos com governança, nós trabalhamos, nem questiona a transparência, está aí as publicações dos balanços, né, e auditado na rede social, mas sempre vai ter oposição, a oposição é normal,
ainda mais no momento ruim, que eu reconheço, né? E tenho humildade para reconhecer isso, que o momento não é bom de Sampaio. Mas nós tivemos uma conversa ontem até 11 horas da noite, depois do almoço nós tivemos. E vamos finalizar, concretizar, avançar. E aqui vamos seguir todos os parâmetros que estão estabelecidos no Estatuto para que a gente concretize, né? A SAF, você tem que cuidar muito. Nós já tivemos, sabe, que não teve sucesso como no Cruzeiro, como no Vasco, né? E tantas outras aí. A Santa Cruz não está finalizado, mas o Sampaio tem um passivo pequeno. O Sampaio tem uma organização estrutural, o Sampaio tem governança. E o Sampaio tem, sobretudo, um ativo muito grande que é a torcida, né? O torcedor do Sampaio, claro que está sentido, claro que está magoado, mas eu não tenho dúvida que nós temos que avançar e por isso foi feito a última eleição, que estão questionando também, né? Eu vou falar sobre isso mais, sobre essa corja aí, né? Eu chamo de corja, só você ver no dicionário quer dizer corja que você vai ver, né? Mas é normal, a oposição. E quer dizer que é importante, né? A gente está na Grécia, ele volta na próxima semana e nós vamos ter conversa agora no Rio de Janeiro. Então tá aí o presidente Sérgio Frota, né, falando aí sobre a SAF. A gente teria essa entrevista hoje aqui no canal, também lá na Mirante News, mas ele pediu o adiamento para esta quarta-feira. Então amanhã a gente recebe o presidente do Sampaio Corrêa para discorrer sobre todos os assuntos em relação ao Sampaio Corrêa, a Bolívia querida. Ele vai então ser o nosso convidado desta quarta-feira. Ontem, assim, e nós tivemos também, galera, o Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos a sequência do Campeonato Brasileiro da Série A e também da Série B. Vamos dar uma passadinha aqui nesses resultados, rapidão aqui, ó. Campeonato Brasileiro, tivemos ontem o complemento de mais uma rodada e foi a vitória do Vasco diante do Fluminense. Que vitória do Vasco, 2-0. E aí o Diniz, comemorando bastante, disse que tem time para brigar pela Libertadores, pelo G8. Hoje o Vasco da Gama está lá na classificação. A gente vai já conferir essa classificação, mas os resultados que nós tivemos foram os seguintes, né? Santos 0, Vitória 1 e Juventude ganhou o Bragantino por 1-0. Então o Juventude teve uma vitória importante nesse momento, ocupando ainda a posição vermelha na tabela de classificação. Então esses 3 jogos complementaram a rodada, que você já está sabendo quais foram todos os resultados e continua aqui na telinha para a gente. O time do Palmeiras continua na primeira colocação com 61 pontos, segundo o Flamengo também 61, uma vitória a mais tem o Palmeiras. Terceiro Cruzeiro com 56, quarto Mirassol 52, quinta colocação para o Botafogo 46, sexto Bahia 46, sétimo Fluminense 41, oitavo o Vasco já é G8 39, o Vasco subiu mais uma posição. Nono São Paulo 38, décimo Bragantino 36, décimo primeiro Corinthians 36, décimo segundo é o Grêmio com 36, décima terceira colocação para o Ceará 35, décimo quarto Internacional 35, a seguir tem o Atlético Mineiro 33, primeiro fora da zona de rebaixamento é o Santos com 31 pontos também tem o Vitória. O Juventude com 26, Fortaleza 24, Sport com 17 pontos, completando então aqui essa tabela de classificação e os 4 que virtualmente estariam rebaixados neste momento. A Série A do Campeonato Brasileiro, que tem a sua 29ª rodada completada. E a 30ª rodada vai acontecer no próximo sábado, torcida. Clube Atlético Mineiro e Ceará, com Vitória e Corinthians, Fluminense e Internacional, Sport e Mirassol, Fortaleza e Flamengo, São Paulo e Bahia. No domingo tem Botafogo e Santos, Grêmio e Juventude, Bragantino e Vasco da Gama, Palmeiras e Cruzeiro. Portanto, sábado e domingo para fechar a rodada 30 do Campeonato Brasileiro da Série B. Tá pegando fogo, hein? E as reclamações continuam do Palmeiras, que também já foi muito beneficiado, vamos combinar aqui, pela arbitragem neste Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, tivemos ontem o complemento de mais uma rodada e foi a vitória. A vitória. A arbitragem vai sofrer muito ainda nesse Campeonato Brasileiro, né? Pode ter certeza.
Então o Vasco da Gama mandou 2-0 aí para cima do Fluminense. Vamos acompanhar um pouquinho aqui só um pouquinho, tá, moçada? Da coletiva do Fernando Diniz, né? Ele responde que teve uma pergunta lá longa pra caramba, os caras precisam fazer uma pergunta mais curta, eles fazem uma pergunta como se fosse uma resposta, né? Foi perguntado a ele se foi uma estratégia se encolher, dando a impressão de que o Vasco ficaria mais retraído para surpreender o adversário. Ele disse que não teve nada disso. Vamos lá então ver aqui o Fernando Diniz, que foi o que ele falou na coletiva de ontem. Não, primeiramente, boa noite. Não tem nada disso. Eu acho até que o comecinho do jogo a gente começou melhor. Acho que os 3, 4 primeiros minutos aí, naquele erro de saída ali que eles tiveram a chance, o jogo mudou por uns 15 minutos que eles jogaram mais o nosso erro, a gente tentando jogar e eles conseguindo levar vantagem ali na pressão, e na segunda bola eles estavam também levando vantagem. Eu acho que aí a gente fez o gol, mas um pouco antes de a gente fazer o gol a gente estava já começando a entrar no jogo. Aí depois a gente entrou no jogo e o jogo ficou melhor no primeiro tempo, e no segundo tempo a gente teve um domínio quase que total da partida, fez um segundo tempo muito bom. Boa noite, Diniz, Rodrigo Campos, parabéns não somente pela vitória, mas pelo desempenho do Vasco. E você sempre, de forma muito ética e correta, divide os méritos de uma vitória com seus jogadores, comissão técnica e até mesmo os torcedores. Mas hoje eu vou um pouquinho mais além. Qual é a sua satisfação pessoal quando você vê que muitas vezes esse esquema foi questionado, é perigoso, vai perder a bola ali atrás, e hoje a torcida gritando olé, absolutamente segura, com uma defesa muito sólida? Bom, isso aí porque a gente ganhou o jogo 2-0, né? Se entra a bola no erro do Barros ali e o Fluminense ganha de 1-0, já tá todo mundo questionando também. A gente só tem segurança de que as pessoas estão entendendo no dia que a gente perde por conta de uma falha. Tipo, é um jogo de risco. O Fluminense também errou na saída do nosso gol, a gente roubou uma bola alta também, na pressão alta. Mas a gente cobra para os times serem mais ousados, mas a gente só pode ser ousado se vencer a partida. Se não vencer a partida, você tem que ser conservador. Então, hoje, os elogios assim, têm muito a ver por conta do desempenho, mas por conta da vitória. A gente teve um jogo, por exemplo, contra o Ceará, a gente fez um jogo, a gente perdeu no final, a gente foi questionado, porque a gente perdeu uma bola na saída. E para a gente melhorar, o jogo é o melhor treino. A gente tem que se arriscar no jogo, porque só lá no CT a gente se permitir o erro, se permitir jogar, não adianta. O Barros só vai melhorar se ele tiver condição de errar. No Fluminense, muitos jogadores, o Martinelli hoje joga absolutamente sólido na saída, porque ficou 2, 3 anos pegando bolas exprimidas e o cara vai aprendendo a jogar dessa forma. Então eu estou muito contente, eu acho que o time foi premiado pela vontade, pela seriedade que encarou o jogo e, sobretudo, acho que pela coragem. Boa noite, Diniz, Danilo do Expresso 1923, parabéns pela vitória. A pergunta é sobre o ataque, o Vasco que não deu tantos chutes a gol, mas foi letal quando chegou. E especialmente da confiança, né? A gente vê um Ryan chutando de longe, chutando de média distância. Como é que você destaca isso em relação aos treinamentos e aos jogos? Obrigado. Bom, eu acho que assim, o volume de chutes às vezes não diz o que foi a partida. No segundo tempo a gente teve um controle meio que absoluto do jogo, a gente soube selecionar a hora de jogar, a hora de atacar, a hora de controlar, e a gente foi muito eficiente, é verdade, nos chutes. Teve um jogo agora recentemente, Corinthians e Atlético Mineiro. O Corinthians também finalizou poucas vezes, mas teve um volume ofensivo muito importante. Acho que no segundo tempo a gente teve um volume ofensivo, embora tenha chutado pouco, a gente teve um volume muito importante de controle, de posse e com chances claras para poder fazer ataques que poderiam terminar em gol. Em relação ao Ryan, especificamente, ele só vai confirmando aquilo que eu percebi muito precocemente quando eu cheguei aqui. Reafirmo mais uma vez, ele é um jogador que tem que estar no radar de Copa do Mundo. Ele é um atacante cada vez mais sólido, ele está se conhecendo e se autoafirmando como um grande atacante. E o Ryan de hoje, ele tem tudo para o de amanhã ser melhor que o de hoje, porque ele está crescendo cada vez mais. Ele é um jogador muito especial. Diniz, então você já falou do Ryan, Coutinho foi outro destaque. Queria que você falasse do Barros, mesmo sem o Hugo Moura, né? Ele, ao meu sentir, foi um dos melhores em campo.
O Barros está crescendo muito desde quando ele chegou. Isso foi uma grande contratação, né? Embora seja um retorno que a gente pediu, o retorno dele, mas foi uma grande contratação. Acho que a nossa janela ela foi muito boa e é bom a gente ressaltar, porque assim que abriu a janela tinha uma exigência externa muito grande para a gente contratar. E a gente, sem dinheiro para contratar, a gente tinha que fazer movimentos muito cirúrgicos e para a gente aumentar a nossa chance de dar certo. A gente acabou fazendo as contratações praticamente no final da janela. E depois de muito esmero, de muito trabalho, de assistir muito vídeo, de muito desgaste, e esses jogadores vieram e todos eles somaram. E especificamente falando do Barros, é um jogador que é um jovem, também que tem tudo para crescer cada vez mais. Tem muita força física, tem muita mobilidade no campo, o jogador ganha muito duelo, e com o tempo, se expondo a grandes jogos como o de hoje, ele vai ganhando mais confiança e mais naturalidade para o jogo dele, com a bola nos pés também, evoluir cada vez mais. Tá aí o Fernando Diniz, técnico Cruz Maltino, gigante da colina, né? Olha, o Vasco da Gama foram, nesse retorno agora, né? 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas somente, hein? O Vasco da Gama é uma embalada bacana aí no Campeonato Brasileiro, já é G8, tá? G8, Clube de Regatas Vasco da Gama. E o Mirassol, galera, quem segura esse G4 aí, Mirassol, ô time enjoado. Série B, Campeonato Brasileiro. A segunda divisão nós tivemos o empate da Ferroviária jogando na Fonte Luminosa com o Paysandu. Registrou-se então o empate em 1-1, pelo menos o bicolor paraense não perdeu o jogo fora de casa. Conseguiu seu empate, mas continua na última colocação, numa situação extremamente delicada na competição. Demais resultados você também já conferiu. Amazonas 0-0 com o Novo Horizontino, Atlético Goianiense 1-0 no Vila Nova, América 1-1 com o CRB, Remo 3-1 no Atlético, o Avaí 1-1 com o Criciúma, Operário 2-1 no Volta Redonda, Coritiba 0-0 com o Clube Atlético Paranaense, Botafogo 2-2 com o Cuiabá, Goiás 1, Chapecoense 3, Ferroviária 2, Paysandu também 2. E agora na classificação, Coritiba tem 57, Chapecoense 54, é o segundo, o terceiro Criciúma 54, o G4 fecha com o Remo com 54. Novo Horizontino 54, Goiás 52, Atlético Paranaense 50, Cuiabá 50, CRB 48, Atlético Goianiense 48, segunda página para o Avaí 45, Vila Nova 43, Operário 42, América Mineiro 38, Ferroviária 38, primeiro fora da zona de rebaixamento é o Atlético com 37, na zona está o Volta Redonda na 17ª com 34, a seguir o Botafogo de Ribeirão Preto 34, o Amazonas é o penúltimo colocado com 32 e o Lanterna continua sendo o Paysandu com apenas 27 pontos, é a Série B do Campeonato Brasileiro. E a próxima rodada é a rodada 34, aparecendo aqui, e a gente mostrando Novo Horizontino contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Clássico do Interior Paulista acontecendo na sexta-feira no Jorge Ismael de Biase. Também na sexta-feira teremos Cuiabá e Clube do Remo, jogo que o canal vai transmitir aqui para você. No sábado tem Atlético e América Mineiro, Volta Redonda e Coritiba, tem Paysandu recebendo o Avaí, 18h30, Criciúma recebe o Goiás, no domingo tem CRB e Atlético, Clube Goianiense, Vila Nova e Ferroviária de Araraquara, Chapecoense e Operário na segunda-feira e Clube Atlético Paranaense e Amazonas, fechando também esta rodada na segunda-feira. Campeonato Brasileiro da Série B. A segunda divisão nós tivemos um empate da Ferroviária, né? Jogando na Fonte Luminosa com o Paysandu. Sim, tem Libertadores hoje, aliás hoje não, hoje é dia 21. E Libertadores tem dia 22, o Flamengo jogando contra o Racing, 21h30 no Maracanã, tá? Flamengo e Racing, primeiro jogo da semifinal lá no Maracanã. E na quinta-feira, 21h30, LDU e Palmeiras. Então, este meio de semana, não temos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, mas temos a Libertadores, primeiro jogo aí da semifinal da competição. Então é isso. E aí,
Tá tudo certinho? Cadê o nosso torcedor na linha, hein? Torcedor na linha para falar com a gente. Eu já falei aqui o seguinte, moçada, você tem que mandar seu comentário para nós, mandar seu recadinho, porque aí a gente vai capturar a sua mensagem de voz e trazer aqui para você expressar a sua opinião. Quem está com a gente aqui é o Chaguinha Diniz. Bom dia, meu grande Lécio Costa, um forte abraço. Forte abraço. Aqui no programa, sempre ligado, atento às mais da Bolívia querida, quase sem nada para falar, porque o futebol nosso está escasso para comentário, né? Esperamos as coisas acontecerem nos bastidores da Bolívia querida. Eu vi a matéria sexta-feira, até vi o nosso glorioso Francisco de Tutóia falando, e vi também esse projeto aí para a nova sede do Sampaio, mas vamos esperar as coisas acontecerem, vamos ver mesmo quem está certo, quem está errado, se é o presidente, se é alguém que move processo contra ele, se o que ele fez está certo ou se está errado. Bora vir para frente aí. Errado, todos nós sabemos que ele já fez muito, como ele fez muito certo, entendeu? Muita coisa certa ele fez, mas fez muita coisa errada, né? Mas eu não gosto de fazer crítica e também fazer comentários absurdos para denigrar a imagem de ninguém, principalmente dele, do presidente. Eu espero que as coisas aconteçam normalmente e que o Sampaio venha mesmo se manter nos trilhos e venha com 2026 diferente. 2026 para a sua glória, para que seu torcedor seja feliz, entendeu? Almeje os nossos objetivos, na verdade, entendeu? Que é um acesso, que é um campeonato bom, é um time competitivo, é uma sede estruturada. Vamos ver o que os investidores vão fazer pelo Sampaio Corrêa, se é que vem também, né? Não tem mais essa, porque fatos são muito, mas a gente tem que primeiro esperar para ver. Estou por aqui, certo de uma coisa que eu posso dizer: nunca vou deixar de estar curtindo o programa enquanto vida eu tiver e o programa for apresentado, a audiência para ficar sabendo das mais, entendeu? Estou brigando pela liderança lá com o Verdão. Ontem demos aulas de futebol nele lá no Maracanã. E a vida é assim. Hoje tem Vascão da Gama, com certeza o canal vai transmitir Vascão da Gama e Fusão. É jogo para 7-7, eu vou ficar na minha, porque eu não estou nem para um nem para outro. Um abraço, meu querido. Vai lá, estamos juntos, meu preto. Ele enviou um outro áudio para nós. Vamos ouvir. Esse áudio já é para a pergunta que eu vou fazer amanhã ao presidente Frota. Aliás, são duas perguntas. Eu não vou fazer um áudio comprido, porque eu sei que o espaço lá vai ser pouco. Você vai ouvir o áudio para você e depois você lança a pergunta para ele. Então tá, eu vou então ficar com essa aqui, né, que você mandou a pergunta por Frota. Repetindo mais uma vez que foi adiado, né, para esta quarta-feira, mas eu já vou anotar a sua pergunta aqui, tá bom, Chaguinha Diniz? Então é isso, galera. Amanhã o presidente vai falar. É importante que a gente atentamente possa ouvi-lo. E o julgamento a gente faz depois, na sequência. O tempo vai dizer quem está certo, o Chaguinha está muito correto, quem é que está errado. O certo é que hoje a dificuldade para você encontrar alguém que queira se doar por algum clube de futebol é muito difícil, não é fácil não. Será que nós teríamos alguns desses atores, né, que hoje são contra o Sampaio Corrêa? Eu não estou dizendo que eles não têm razão, talvez tenha, talvez não tenham, mas eles teriam essa disponibilidade de assumir o clube e se doar 24 horas, porque um time hoje do tamanho do Sampaio Corrêa, ele precisa, e nós sabemos, está aí o Vitor Flieger, presidente do Moto, está aí o Carlos Eduardo Dias, presidente do Maranhão, que sabem que não é fácil. Ou se doam de corpo inteiro ou você não vai conseguir absolutamente nada. Essa é a pergunta que a gente tem também que fazer para uma possível saída do presidente Sérgio Frota. Quem seria esse presidente? Quem teria essa coragem de assumir ao Sampaio Corrêa? Sim, porque os presidentes anteriores, eles entregaram. O nosso querido Pedro Vasconcelos, que fez um trabalho espetacular, enquanto pôde, hoje não assumiria, com certeza não assumiria o Sampaio. Ou assumiria. Bom, o presidente Manuel Ribeiro, com certeza também hoje não assumiria o Sampaio Corrêa. Até, né, por tudo, pelo tempo que passou, ele já não teria mais toda essa saúde para estar 24 horas dentro de um clube
do tamanho do Sampaio Corrêa ou teria? Bom, são perguntas que a gente também vai se fazendo aqui. Mas vamos aguardar, vamos esperar, vamos ver o que vem aí do futuro, deste fim de ano para o Sampaio Corrêa. Aguardemos o presidente Sérgio Frota. Vou repetir mais uma vez, seria a entrevista hoje, ele pediu adiamento para esta quarta-feira e prontamente o Zeca nos atendeu também a solicitação que nós convidamos o presidente para que nesta quarta-feira ele esteja lá no Resenha e aqui também no canal para a sua grande entrevista tão esperada pelo presidente, pelo torcedor do Sampaio Corrêa Futebol Clube, e a gente fica então nessa expectativa para amanhã, tá bom? A entrevista com o presidente Sérgio Frota. Combinado, minha galera? Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações. Seu joinha é muito importante aqui para o fortalecimento. Compartilhe e deixe os seus comentários por aqui. Um grande abraço a todos, fique com Deus. A gente se reencontra com mais um conteúdo amanhã ou a qualquer momento, sempre às 11h30. Se houver algum adiamento, acione o sininho aí para ser notificado, tá bom? Abração de coração, até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio.